Os profs, sim, imaginei. Bem, pessoal, vamos lá. Vamos começar então. Módulo 14. Todo mundo? Página 31, fenômenos ondulatórios. Esse é um módulo relativamente tranquilo, tá? Só que ele está um pouco apertado a quantidade de informação que tem aqui, mas vamos lá. A gente vai dar conta. Existem 4 fenômenos ondulatórios que a gente vai estudar, e daí tem um adicional no finalzinho, que não é fenômeno ondulatório, mas está acontecendo na onda. Então, o primeiro fenômeno é o chamado batimento, o segundo é a ressonância, o terceiro, polarização, e o quarto, difração. Na difração vai ter também difração e interferência, e além disso vai ter um outro item. Tá? Então, esses são os 4 itens principais, mais o adicional de onda estacionária que a gente vai ver depois. Então, tirem um print. Ok, e vamos continuar. Primeiro, o que é o batimento? O batimento é uma superposição de duas ondas que se interferem e criam uma nova onda. Essas duas ondas, elas têm frequências muito próximas. Frequência próxima, gente, tipo, eu tenho uma frequência de 1500 Hz, outra de 1505. São números próximos ali. Tá? Então, na hora que essas duas ondas com frequências próximas se interferem, elas criam uma onda chamada onda de batimento, com a sua frequência de batimento. Então, coloco 2 diapasões para tocar com caixa ressonante, e eles vão criar a frequência de batimento, que nada mais é do que a maior menos a menor. Pega a maior, subtrai da menor e ponto. É a frequência de batimento. Tá? Também tem como a gente calcular a frequência da onda resultante. E a frequência da onda resultante nada mais é do que tirar a média das duas frequências. Soma as duas e divide por 2. Mas esse é o tópico principal. Tá? Frequência de uma onda resultante pega a maior e subtrai da menor. Simples assim. Tentar explicar para vocês o que é a física do batimento. Eu tenho duas ondas com frequências próximas. Notem que a gente quase diferença entre elas existe, mas a gente não está conseguindo ver direito. E na hora que elas se interferem, uma engloba a outra e cria essa outra que eu desenhei aqui em vermelho. E essa que eu desenhei em vermelho, ó, tem um máximo bem definido e um mínimo bem definido. Um máximo bem definido e um mínimo bem definido. Então, ela cria esse peixinho aí. A frequência do batimento é essa que eu desenhei em vermelho aqui, ó. A frequência do batimento. Ela vai ter um valor pequenininho, tá? Agora, a frequência resultante é essa daqui, ó, que está vibrando bastante, tá? Veja que é a soma das duas dividido por 2, né? Então, se fosse 1500 e 1505, soma as duas, divide por 2, vai dar 1502,5, tá? Sempre vai ter essa aparência. Mas, normalmente, o vestibular ele não coloca o desenho, não, tá? Normalmente, ele só fala que eu tenho duas ondas próximas interferindo uma na outra e ele pergunta qual é o batimento. Tá? Normalmente, ele não coloca o desenho, não. Então, aqui está a onda resultante do batimento e esse daqui é o batimento em si. Ocorrem predominantemente em ondas sonoras, cujas frequências são próximas e a diferença é de até 10 Hz. E essa superposição de um som de amplitude com variável, com máximos e mínimos de intensidade, cada máximo é chamado de batimento. Então, cada ponto aqui, ó, 1, 2, é chamado de batimento. Tá? Para explicar isso melhor para vocês, eu convidei um professor para explicar melhor isso para vocês. Posso passar para ele? Tudo bem se eu passar para um outro professor para ele explicar melhor essa parte de batimento? Pode? Ok, perfeito. Então, ó, tirem um print aqui e eu vou passar para outro professor. Ele vai explicar melhor essa física de batimento para vocês, tá? Só um segundinho e vamos lá. Bom dia a todos. Hoje a gente vai entender o que é a física do batimento. Aqui eu tenho dois diapasões. A frequência
dele é de 440 Hz. Isso significa, anota lá, e na hora que eu toco esse diapasão, eu ouço um som contínuo. A frequência dele é tão alta que o meu ouvido não consegue perceber os máximos e mínimos dessa onda sonora. De novo. Se eu tocar o outro diapasão, vai ser a mesma coisa. Ele tem uma frequência um pouco diferente dessa primeira por causa da distribuição de massas. Mas também é uma frequência tão alta que o meu ouvido simplesmente não consegue perceber esses máximos e mínimos da onda. Agora, quando eu coloco esses dois diapasões para tocar e eles têm uma frequência muito próxima, eles vão criar uma interferência entre as duas ondas de máximos e mínimos, e com essa interferência vai criar a frequência de batimento, e essa frequência de batimento eu consigo perceber. Então, vamos lá, vou tocar os dois. E a gente tem bem claro os máximos e mínimos. A frequência de batimento é, em módulo, a frequência é a subtração das duas frequências. Então, é só pegar a frequência maior, subtrair da menor. E quanto mais próximos forem essas frequências, mais fácil vai ser identificar esse batimento. Vou modificar um pouquinho mais a frequência desse segundo e vamos ver o que acontece. Ficou bem claro, aqui deve ter mais ou menos 1 Hz de batimento, ou seja, uma oscilação por segundo entre as interferências construtiva e destrutiva. É importante notar que tem que ser frequências muito próximas, tem que ser também mesma amplitude de onda. Tá? Vamos modificar um pouco mais a distribuição de massa desse segundo. E é isso, pessoal. A física de batimento são duas ondas que se encontram, se superpõem, e como elas têm frequências muito próximas uma da outra, elas acabam criando uma outra onda, e essa onda eu consigo perceber os máximos e mínimos dela. Bem, deixa eu tirar do modo vídeo. Eu espero que... então, ouvindo, daí você consegue perceber melhor, né? Você consegue falar, putz, tá, entendi o que é o batimento. Duas se encontraram e agora eu ouço esse máximo e mínimo, eu consigo perceber. Professor, opa, valeu. Então, gente, a participação especial já foi, tchau. E tudo bem, foi. Porque eu falar, assim, o professor fala, mas o aluno, tá, o que é esse batimento? Beleza, F2 menos F1, mas não consegue pegar, né, de verdade o que é. Agora, se você faz experiência, se a gente tivesse em aula, casa chique, se a gente tivesse em aula, daí eu ia levar esse experimento para vocês, ia fazer lá com vocês, tá? Mas eu falei, quer saber, eu vou gravar um vídeo porque não é justo eles não entenderem de verdade. No batimento está ocorrendo interferência. Tá acontecendo as duas coisas. Está acontecendo o batimento, está criando essa frequência de batimento porque está ocorrendo a interferência. Tá bom? Então, está ocorrendo a interferência sim. Bem, ok. Agora, vamos continuar. Segundo tópico de hoje, ressonância. É o fenômeno que ocorre quando um sistema recebe energia periodicamente numa frequência igual a uma de suas frequências próprias de vibração. Pessoal, todo corpo tem uma frequência natural. E essa frequência natural significa, se chegar uma onda naquela exata frequência, esse corpo vai começar a vibrar. Vai começar como se fosse dançar com aquela onda. E vai começar a ganhar energia. E ganhar mais energia, cada vez mais energia. Isso é um elemento a entrar em ressonância. Tá? Isso acontece no forno micro-ondas, o tempo todo a gente lida com ressonância, porque a água, a molécula de água, na hora que você coloca o alimento no micro-ondas e liga, a molécula de água começa a vibrar.
Porque a água, ela vibra com a exata frequência que o forno micro-ondas está criando. E dessa molécula de água vibra, 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 e essa vibração se transforma em aumento de temperatura, né, pelo atrito das moléculas que estão vibrando, a agitação das moléculas. Isso acontece também quando um copo de cristal quebra, né, por causa do som, e também da ponte de Tacoma, aquela famosa ponte de Tacoma nos Estados Unidos. Vocês conhecem a ponte de Tacoma? Dalarme gravou um vídeo quebrando a taça no grito. Imagine só. Exato, Pedro, essa mesmo. Isso aí, aqui caiu com vento, exato. Então, ó, vou colocar um vídeo aqui para vocês. Eu só peço que vocês aumentem um pouquinho o volume, porque ele tá com o áudio dele tá muito fraquinho, muito fraquinho. Vocês precisam entender o que está acontecendo ali no vídeo. Então, aumentem o volume, coloquem intensidade máxima, um som forte aí e vou dar play, tá bom? Desculpa, gente, mas eu tinha que fazer essa piada. Vai ter que pagar meu médico. Vai, foi divertido. Pelo menos para mim foi. Ó, diminui o volume aqui. Vamos comentar rapidinho sobre esse vídeo. Divertido, né? Foi. Ó, o som tem a exata frequência de vibração que essa taça de cristal tem como frequência natural. E daí essa taça de cristal, recebendo esse som, ele começa a vibrar. Olha que louco que fica a taça de cristal. Tá? Ela vai ganhando energia, está entrando em ressonância, está em ressonância, ganhando energia, ganhando energia, até chegar uma hora que ela vai entrar em colapso. Tá? Não vai aguentar muita energia e acaba se rompendo, tá bom? Então, eu emiti uma onda sonora na exata frequência de vibração da taça, a taça começou a vibrar. Realmente dá para fazer isso no grito? Dá, tem cantoras líricas que conseguem, mas você viu que não é fácil, tem que ficar um bom tempo naquela nota e tudo mais. Prof, quando canta uma frequência no banheiro e a nota ressoa, é porque a parede vibra numa frequência parecida com a dessa nota? Não. É porque a parede está tão próxima que acontece, é parecido com o eco, mas não é eco, é reverberação. Quando a onda bate e volta, e ela volta tão rápido que ela continua o som. Então ela faz um som contínuo, tá? E esse som contínuo acaba deixando o som mais ameno, sabe aquela coisa que a sua voz não é tão bonita cantando, mas daí não, mas o som fica mais uma continuação do som, deixa ele mais bonito, tá? Se a gente tiver uma aula sobrando antes de começar a revisão, eu vou falar sobre esse eco e reverberação, a diferença, tá? Já pensou, tá no banho, estoura o box, muito louco. É a mesma lógica do estúdio? Não, normalmente o estúdio tem abafadores, porque eles não querem que ocorra a reflexão, para ter a voz original do cantor. Tá? Então, o estúdio a gente faz exatamente o oposto, a gente não quer que tenha. No banheiro é legal, porque para quem não canta bem, ele vai amenizar a tua voz e vai deixar ela um pouco mais bonita. Mas um estúdio, ele quer captar a voz real do cantor, né? Que teoricamente ele canta bem. E então daí eles fazem o oposto, eles querem que não aconteça nenhuma reflexão, nenhuma reverberação. Meu Deus, eu achei esse tempo todo que eu cantava bem. Desculpa. Ó, agora vamos para a Ponte de Tacoma aqui, tá? A Ponte de Tacoma nos Estados Unidos, ela foi inaugurada, se eu não me engano, em 1940 e alguma coisa. Não lembro, 1940. 1940, se eu não me engano. Não. Nos Estados Unidos, deixa eu acelerar um pouquinho o vídeo. Ela não tem áudio, tá? Então não sem se preocupar. Maio de 1940. Ah, não. Foi em junho de 1940 a inauguração dela. E deixa eu acelerar. Aqui. Ó.
Júlio, desculpa. Vou mutar, não confio, não confia, aluno, não se preocupa não. Ó. Bem, o que aconteceu? Um vendaval gigantesco começou a bater, ondas, vento começou a bater naquela ponte, e a ponte era a exata frequência de vibração da ponte. E a ponte simplesmente começou a vibrar. Entrou em ressonância, começou a ganhar energia, ressonância, ressonância, e ela vibrando cada vez mais. Olha que louco isso. Pessoal, isso não é efeito de computador, tá? Isso foi gravado em 1940. Parece de papel, parece de borracha, né? Olha que louco isso. Tá? Aquilo ali é feito de cimento, hein, gente? Ela é feita de cimento. Louco devia estar nela. Então, tinha uma pessoa nela. Pois é. Daqui a pouco vai colocar uma outra tomada de frente, ó. Tem uma pessoa voltando da ponte. O professor, ele arriscou sua vida para ir pegar o cachorrinho que estava lá no carro. Olha que legal, melhor que Hop Hari, melhor que qualquer coisa. Mais divertido. Vai, divertido, sim. Ó, uma pessoa voltando. Ó. Vocês estão vendo que é resolução 4K, né? Mas dá para ver uma pessoa retornando aí, ó. Opa, opa. Sim, 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 Giovana, sim, sim. Olha isso, gente, olha que legal. E isso aconteceu por causa da ressonância. Pelo menos o carro está paradinho, sim. O carro está paradinho ali, por enquanto. Olha que legal, né? Imagina estar ali, que louco, que não seria antes disso acontecer, claro. Mesma coisa que aconteceu com a taça de cristal, se continua com aquela onda incidindo nela, ela vai ganhando energia e, claro, vai chegar uma hora que vai entrar em colapso, tá? Não, não sou não, aluno, não sou não. Só que é legal até que o carro não ficou mais paradinho ali, pois é, pois é. Enfim, gente, ressonância, uma frequência acerta um objeto e essa frequência é a exata frequência de vibração daquele objeto, e aquele objeto vai começar a vibrar. Mas os engenheiros não consideram isso quando vão fazer, não. Naquela época não, Tati. Naquela época nunca tinha acontecido de, de um elemento tão grande, uma construção tão grande entrar em ressonância, tá? E daí depois disso, essa ponte Tacoma foi mudou assim toda a ideia que a gente podia ter de construções gigantescas com já se conhecia o efeito de ressonância, mas nunca se imaginou que poderia acontecer com algo tão grande assim. E daí hoje em dia todas as pontes, até os prédios, tudo eles são construídos levando em consideração que pode acontecer isso, então tem que ser construído de uma maneira que a evitar essa ressonância de um corpo. É baseado no elemento no elemento mais forte que é usado, tá? O que tem maior quantidade, isso mesmo, tá? Isso mesmo. Como evita? Criando uma construção tão grande, você pode fazer cada parte dela com tipos de materiais diferentes, mesclando densidades diferentes. Você também coloca amortecedores, porque amortecedor vai fazer com que ela não vibre tanto e perca um pouco de energia. E se toda a ponte for construída com pedaços diferentes, vamos dizer assim, tá? Para deixar bem simples, ela acaba, uma parte pode até querer começar a vibrar, mas todo o resto não. E daí acaba não transmitindo para todo o corpo, tá bom? O vento que estava batendo nela, o vento que estava batendo nela, e daí esse vento, o vento, imagine você num balanço, e o vento seria uma pessoa te empurrando. A pessoa, quando você está parado, a pessoa faz isso devagarinho, daí vai devagarinho, você vai ganhando energia, vai ganhando energia. Imagine que o vento era uma pessoa te empurrando no balanço, e isso vai aumentando e vai aumentando, isso é ressonância, gente. Uma pessoa empurrando alguém no balanço é ressonância. Se a pessoa errar a frequência de empurrar, a pessoa para, a que estava balançando para, exatamente isso.
Isso pode acontecer em lugares muito quentes por causa do sol, não tem, não, por causa, tem que ter uma onda forte, uma onda com partícula ali para dar, a física real é incrível, isso mesmo, uma partícula ali para ter momento, para ter transferência de energia de forma grande, né, tá? Só com a onda eletromagnética não aconteceria isso não, tá bom? Bem, e vamos lá, vamos continuar. A gente nunca que vai conseguir acabar esse módulo hoje. Tem muita coisa, tem muito vídeo, mas enfim. Print, bora. Polarização é o fenômeno que consiste em todos os pontos atingidos por uma onda vibrarem numa mesma direção e num mesmo plano. Apenas as ondas transversais podem ser polarizadas. Pessoal, a ideia da polarização é a seguinte: eu não quero nunca que vocês usem essa palavra, que eu vou falar agora para vocês, num vestibular. Mas, você usar para você entender o que é polarização, está perfeito. Polarizar é filtrar, ok? Então, você não vai, numa segunda fase, colocar, então, porque está filtrando a luz. Não vai falar isso, pelo amor de Deus, tá? Mas o polarizar é como se você estivesse filtrando, ó. Olha o desenho aqui. Eu tenho uma onda que está vibrando na vertical, são desenho pelo menos a tentativa de um tridimensional, e na horizontal. E na hora que ela passa por esse furinho, só passa aquele que estava vibrando na vertical. Então, no final das contas, eu filtrei, tá? A ideia é exatamente essa, filtrar as vibrações dessa luz. Tá? Então, o polarizador faz isso. Ele seleciona a vibração da luz e ponto final. E só deixa passar aquilo que ele selecionou. Um exemplo prático aqui, ó, a luz que vem de uma lâmpada, ela normalmente sai vibrando em todas as direções. Daí eu tenho em cima, a luz vai direto no olho do observador, e embaixo ela vai passar por um polarizador que está na vertical. Na hora que eu mando a luz, ó, vejam como ela está vibrando em todas as direções, e ela vai chegar no olho desse observador em todas as direções. Agora aqui não, essa está vibrando em todas as direções, mas na hora que passa pelo polarizador, só passa aquilo que estava vibrando, que o polarizador deixou. Fazia tempo que o olho não aparecia, o olho de Chernobyl. E, tudo bem, gente? Entenderam por que como que acontece a polarização? Dúvida? Então, a polarização nada mais é do que entre aspas, filtrar as vibrações da luz, tá? Esse polarizador seria o quê? Imagine que eu pego a lente de um óculos, tá? A lente normal de um óculos, e eu faço micro riscos, mas esses risquinhos são tão minúsculos que você, olho nu, não consegue ver. É da ordem de micro, né? 10 a menos 6. Esses risquinhos fazem com que na hora que a luz vai passar, só consiga passar naquela direção do risquinho. Tá? Simples assim. Por isso que quando você tem um óculos de sol, não sei quem tem óculos de sol com lente polarizada, é ótimo, mas é uma porcaria porque suja o tempo todo. Você está sempre limpando ele, porque ele está cheio de gordura, por causa desses micro risquinhos que ajudam a ficar com gordura, mais engordurado. Então, você está o tempo todo limpando o óculos com lente polarizada. Quem tiver um óculos com lente polarizada pode verificar se isso é verdade ou não. Tá? Você tem que limpar 10 vezes mais do que um óculos com lente normal, porque tem esses micro risquinhos que você não vai ver, tá? Não adianta colocar próximo de você que você não vai ver, mas existem. E eles filtram a luz, fazem isso aqui, ó. A luz vai vibrar, está vibrando em todas as direções, vai passar pelo óculos com lente polarizada e só passa aquilo que está na direção de vibração, tá? É, então, esse polarizador seria uma lente de um óculos, por exemplo. Tá? Ok, então tirem um print e vamos continuar. Gostaram da animação dessa aula? Tá cheio de animação, né? Ó. Aqui tem um vídeo, aumentem o volume, gente, porque tem pouco, tá com áudio muito fraco. Aumentem o volume, todo mundo.
O que aconteceu aqui? Vou explicar rapidinho. Ele fez uma tela especial que ela emite a tela do sistema operacional em uma direção de vibração e o resto emite onda luminosa para todas as outras direções. E daí você, para conseguir de verdade ver o que o sistema operacional está passando, você precisa de um óculos polarizador. Esse é aquele celular assim que nenhum vizinho, nem ninguém do teu lado vai conseguir ver o que você tá tramando ali no celular, né? É bom para esconder da namorada ou do namorado isso. Né? O celular, meu celular deu pau, mas você fica mexendo nele ali, ponto final. Tá? Então, bem legal isso aqui. E confia, gente, quando eu falo para aumentar o volume. Então, esse é um exemplo de polarizador. Ó. Ele está filtrando toda a luz que está saindo da tela, que a gente não consegue ver nada, e quando ele filtra, ele só deixa passar o que quer, que é exatamente a imagem do sistema operacional. Tá? Bem legal isso aqui. E, ok, desculpa, não era a minha intenção isso. Agora, vamos para a difração. É o fenômeno que consiste em uma onda contornar um obstáculo. Então, na difração, a onda vem, passa pelo obstáculo, esses dois em azuis aqui são, imagine como uma parede com um furinho no meio. E dessa onda, na hora que passa, ela contorna o obstáculo e vai em todas as direções. Para que ocorra a difração, as dimensões do obstáculo devem ser menores ou do mesmo tamanho que o comprimento de onda. E quanto maior o comprimento de onda, mais fácil a onda se difratar. E aqui eu tenho uma animação, ó. Isso daqui é uma onda difratando, tá? Ela está vindo nessa direção e ela está passando pelo furinho e ela está indo em todas as outras direções, ó. Ela está indo em absolutamente todas, ela está contornando, ela vem até para cá, ó, para cima e para baixo, olha que legal. Tá? Então, isso é a difração, a onda contornar um obstáculo. O ideal é que esse obstáculo tenha um tamanho relativamente pequeno, vamos dizer assim, tá? Porque menor for esse obstáculo em comparação com o comprimento de onda, mais ela vai difratar, mais ela vai para todos os lados, como está acontecendo aqui. Tá bom? Estou verificando aqui que a gente tem uma aula a mais, a gente tem aula no dia 27 a mais. Se a gente atrasar um pouquinho nessa aula, não tem problema, a gente acaba a semana que vem. E daí na outra tem o módulo 15. Então, show, menos mal. Dúvida, gente? Dúvida? Não? Ok, vamos para um último elemento aqui. Difração e interferência. Esse é uma famosa experiência, a fenda dupla de Young. Tá? A fenda dupla de Young consiste em duas fendas, igual àquela anterior, só que agora duas, e essas duas fendas, elas criam um padrão de interferência aqui, ó, onde eu tenho máximo de interferência e mínimo. Máximo de interferência, mínimo. Máximo de interferência, mínimo. Então, eu tenho uma continuação entre máximos e mínimos. Tá? Essas duas ondas se interferem e criam esse padrão de interferência. Ocorreu difração e interferência. Isso acontece com a água ou com a luz também. Ó. Isso aqui é uma simulação da luz passando por esses dois furos e ela interfere entre si e cria esse padrão aqui na parede do lado direito. Tá? Então, fenômeno de difração e interferência, a famosa fenda dupla de Young, que tem vestibular que comenta sobre isso. Tá? É difícil ele exigir que o aluno faça contas disso aqui, mas comentar assim, o que acontece quando uma onda passa por uma fenda dupla, acontece acontece a difração e o padrão de interferência das ondas, com máximos e mínimos bem definidos. Tá? Então, tirem um print. Ok. E aqui um vídeo não, é uma GIF, né? Imagem animada, mostrando que isso acontece também na água. Olha só, uma onda que passa por dois furinhos e acontece o padrão de interferência lá na parede. Na hora que elas chegam lá, acontece esse padrão de interferência, com máximos e mínimos bem definidos. Tá? Então, isso acontece não só com a luz, mas
não só com o som, mas com uma onda da água também. Isso pode acontecer. E deixa eu pausar o vídeo aqui para vocês tirarem print no momento certo. Ok. Quem quiser tirar um print agora, por favor, fique à vontade. Dúvida, gente, até aqui? Eu sei que é muita coisa, mas eu tentei colocar o mais animado, com vídeo, com tudo, para ficar mais fácil para vocês pegarem a matéria. Tá? Dúvida, dúvida? Não? Ok, tá bom. Então, vamos continuar. Aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu não vou passar ondas estacionárias para vocês. Na semana que vem eu passo, porque senão a gente não vai conseguir fazer tudo. Eu gostaria de fazer um ou outro exercício. Daí na semana que vem a gente faz a gente vê a teoria de onda estacionária e vê os exercícios de onda estacionária, tá bom? Que já quase acabou a aula. Então vamos lá, ó. Primeiro exercício, página 31. Então, semana que vem eu peço a gentileza a vocês de me lembrar que a gente não viu ondas estacionárias, tá bom? Isso significa que a gente vai conseguir fazer, acho que 2 exercícios só. No sistema analógico de televisão no Brasil, cada canal ocupa a faixa de 6 MHz. O quadro mostra as faixas de frequências utilizadas por alguns canais. Então, eu tenho canal 2, 54 a 60, assim por diante. Cada canal com a sua faixa de frequência. Em uma casa situada num vale, ao pé da montanha, os canais 2 e 6 apresentam melhores imagens, porque as ondas desses canais... Bem, pessoal, se eu desenho rapidinho aqui uma casa no vale, no pé de uma montanha, imagine que eu tenho a montanha aqui está a minha casa, lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ok, isso aqui é uma casa. Para a onda de rádio, para a onda de televisão chegar até essa casa, essa onda de rádio vai vir do lado... Opa, deixa eu pegar outra caneta. Vai vir por aqui. E na hora que ela passar por isso, ela tem que contornar esse obstáculo para chegar até a casa. Contornar o obstáculo, a gente está falando em difração. E a difração acontece melhor quando o lambda é grande. Mas daí eu pergunto para vocês, se o lambda for grande, a frequência tem que ser o quê? E aí? Para o lambda grande, a frequência é? Perfeito, Bruna. Perfeito, aluno. Gisele, Lucas, perfeito. Isso mesmo, gente. Pequena, a frequência tem que ser a menor possível. Então, ó, eu vou apagar meu desenho. As ondas de menor frequência têm maior comprimento de onda, que favorece o fenômeno de difração, que faz as ondas contornarem melhor as montanhas, podendo ser captadas na referida casa situada em um vale ao pé das montanhas. Então, ter maior capacidade de contornar as montanhas. O canal 2 e o 6 têm as menores frequências, logo maior lambda, maior capacidade de contornar as montanhas. Tirem um print. Ok. Continuando. Ah, não. Esse segundo exercício é sobre onda estacionária. Espera aí. Ah, que legal. O terceiro exercício também é sobre onda estacionária. Tem um quarto? Não lembro mais. Não, não tem. Ok. 17h42. Paciência. Não. Tá. Então, ó. Batimento. Primeiro item lá. Duas ondas com frequências próximas se interferem, e aquela onda que eu não conseguia perceber o máximo ou mínimo, porque vibrava tão rápido, na hora que elas estão ali interferindo uma na outra, eu consigo perceber o máximo e mínimo. Eu consigo perceber o batimento, dá até para contar, eu consigo contar esse batimento. Tá? Segundo, ressonância. A ressonância significa eu envio uma onda e essa onda bate num objeto. E esse objeto, a frequência de vibração dele é igual à frequência da onda que eu estou enviando. Na hora que essa onda começa a bater nesse objeto, esse objeto começa a vibrar,
começa a vibrar, isso é ressonância. Ele vai ganhando energia, vai ganhando energia. Taça de cristal, ponte de Tacoma, tá? Lembrem que do som da taça de cristal, lá que fica fácil lembrar de ressonância. Terceiro item, polarização. Você não vai usar esse termo numa segunda fase de um vestibular, mas polarizar a luz é a mesma coisa que a ideia é filtrar a luz. A luz está vibrando em todas as direções, na hora que ela passa, aqui está o polarizador, a luz está vibrando em todas as direções, na hora que ela passa por aqui, ela só consegue vibrar nessa, e daí ela passa só vibrando nessa, simples assim. E difração eu tenho um obstáculo, a onda tem que passar por esse obstáculo. Se esse obstáculo, com menor for esse obstáculo, mais fácil ela vai atravessar e vai contornar esse obstáculo, ir para todas as direções, tá bom? E daí semana que vem eu falo para vocês sobre ondas estacionárias e daí eu comento essa parte de eco e reverberação que vocês perguntaram, tá? Eu coloco isso também, adiciono isso também, tá bom? Pessoal, bom final de semana, obrigado a vocês, espero que tenham gostado. Obrigado, Samira. Tchau, Tati. Tchau. Tchau, Gi. Obrigado, obrigado.